Provavelmente os jogadores ingleses são os jogadores mais caros de toda a Europa. Figuras como Jude Bellingham, Harry Kane e Jack Grealish custaram mais de 100 milhões de euros por suas respectivas transferências, né? Se você contar os adicionais dessas transferências e os extras que eles vão acabar ganhando, sai provavelmente ainda mais caro do que o valor que eu tô falando aqui. A grande dúvida que fica é, será que vale a pena pagar tanto por esses jogadores? Será que existe uma taxa extra pelo jogador inglês? Ou uma taxa extra do jogador da própria Premier League? A gente vai entender essa questão hoje, se vale a pena os jogadores ingleses e por que eles parecem ser tão inflacionados. Será que isso é verdade? Vamos abordar todo esse assunto no vídeo de hoje. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, eu acho que essa questão de jogador inglês, ela começa dentro da própria Premier League, cara. E a gente tem que entender que a Premier League é provavelmente a liga que mais paga pros times, assim, ela dá um valor absurdo pra todo o time. O time que sobe da Championship, que é a segunda divisão inglesa, pra primeira, né, pra Premier League, ele ganha um valor absurdo pra poder gastar. Ele gasta mais que muito clube de meio de tabela da Série A italiana, por exemplo. É muito valor agregado a esses clubes. A gente tem uma Premier League que tudo é caro, os jogadores são todos meio que inflacionados. Os clubes pequenos, que ganham um pouco menos que os clubes maiores, pra sobreviver, eles inflacionam o valor desses jogadores que eles têm, ok? E se o jogador for inglês, inflaciona ainda mais. Então sim, tem um valor agregado aí no jogador inglês, principalmente o que vem da Premier League. A Premier League em si, ela tem um valor absurdo por trás. E não é à toa, cara. A formação de jogadores ingleses, ela é muito boa, ela é bem complexa, ela é uma formação que tem um investimento grande dos clubes ingleses, ok? Não é um investimento pequeno, investimento grande. Eles tentam tornar o mais competitivo possível a vida desse jovem para quando ele subir ali pro profissional, ele tá jogando o máximo possível. O ritmo é muito acima da média, então é normal mesmo que eles vão acabar custando um pouquinho mais, né? Que você vai pegar um jogador com ritmo um pouquinho melhor. É basicamente como funciona o futebol inglês. O que não quer dizer que eles têm grandes talentos também. Mas sim, a formação de futebol inglês acaba acrescentando um valor a mais nesses jogadores. Por exemplo, o Reece James da vida, se ele fosse formado em outro lugar, eu duvido que ele custaria tanto, mesmo sendo muito bom. Mesmo sendo um jogador absurdo, ele custa muita grana, assim, sei lá. Se você pegar ele ali bem jovem, seria 100 milhões de euros por um lateral direito. É muita grana. E a gente também tem uma formação de jovens para futebol moderno, que dentro da Inglaterra ela funciona desse jeito, né? Você já treina o jogador pensando no futebol moderno, o que nem todo lugar é assim. Então, essa é uma parte bem interessante. Mas sim, eu acho os jogadores ingleses extremamente superestimados, cara. E pra mim não é só no valor não, cara, é no desempenho em campo mesmo. Se você olha, por exemplo, pro caso de Sterling, é bem absurdo, porque a carreira dele inteira ele não era todo esse jogador, cara. Ele era um cara que fazia muitos gols, dava muita assistência, fazia gol, dava assistência, fazia muito gol, muito gol. Então, é interessante esse valor agregado que ele ia ter, e também era um jogador que chamava muita atenção por causa disso. Mas a maior parte do tempo, quando você via as comparações dele, as pessoas comparavam ele com o Neymar, sei lá, com outros jogadores, sendo que você olhava em campo ele jogando, ele não é tudo isso, cara. E inclusive ele é um jogador muito problemático, é um jogador que toma decisões esquisitas, é um jogador que tinha problemas em outras partes do campo, como por exemplo a parte defensiva dele, ele é muito frágil defendendo. Ele é um veterano, ele é um jogador na casa dos 30, que já deveria saber marcar bem e não sabe fazer. Aí você olha, por exemplo, o Jack Grealish, ele é incrivelmente útil pra Pep Guardiola, cumpre função tática e tudo mais, é um jogador interessante. Mas, sinceramente, cara, olha o quanto ele custou, 116 milhões de euros. É muita grana pra um jogador que, sinceramente, se ele fosse espanhol, ele custaria 70 no máximo, sabe? Tipo, é muita grana, cara, um jogador. É só porque ele é inglês, não tem outro motivo, não tem outro motivo. Uma transferência Premier League pra Premier League é um jogador inglês que mostrou uma habilidade a mais do que normalmente o jogador inglês comum, então ele acaba custando muito valor. E eu acho que esse valor agregado que a gente tá falando aqui, né, essa coisa de superestimar os jogadores ingleses, ela vai além, cara. É tipo assim, é uma questão que os jogadores médios, assim, pegam, por exemplo, um Jacob Murphy do Newcastle. Ele custa, por exemplo, na casa dos 40, 50 milhões de euros, esse jogador. E, cara, eu já vi tantos jogadores de outras nacionalidades jogando em outros países que são muito melhor que ele e que custariam, sei lá, 20, 30, sabe? Então é estranho. O jogador inglês, o médio, ele custa caro. O jogador inglês que mostra qualquer habilidadezinha acima da média, ele custa um absurdo. E aqui a gente tem a lista de muitos jogadores. Aqui eu vou citar o caso, por exemplo, de Jadon Sancho, cara. Sancho foi um jogador que mostrou habilidades técnicas muito acima da média. Tudo bem, eu entendo o hype em cima dele, eu entendo o
por que ele chamava tanta atenção e realmente em desempenho dentro da Bundesliga ele apresentou esse a mais, até dentro do próprio cenário de Champions, né? Teve temporadas que ele jogou muito bem a Champions. Então a gente tinha um jogador jovem que parecia ser o futuro. E aí você coloca ele dentro de um cenário de Premier League, ali dentro do Manchester ele foi mal, mas depois ele melhora. Só que agora dentro do Chelsea a gente vê que ele é um jogador normal, sabe? Tipo, ele não é nada demais. Há outros caras igual a ele que custariam muito menos porque eles não são ingleses. E a gente tem também um Jude Bellingham, por exemplo, que é um jogador que chama muita atenção e que talvez seja um pouco mais caro do que o que deveria. Quando você pega todo o valor que foi gasto nele, é muita grana. E sim, eu acho que tem a ver com ele ser um jogador inglês. Mas a gente entende, Bellingham ele é único, ele é um meia total, raríssimo no futebol ter um meia total, né? Quem não sabe é basicamente um meia que joga em qualquer posição do meio de campo e ele mantém o rendimento em todas as posições. Se você botar ele de segundo volante, box to box, ele joga. Se você botar ele de primeiro volante, ele é muito bom defensivamente, então ele acaba jogando também. Se você colocar ele de meia atacante, ele joga muito bem, a gente viu a última temporada dele. Então a gente entende que o jogador inglês ele tem um valor agregado muito absurdo. Se ele fosse um jogador da Suíça, por exemplo, fosse o mesmo jogador com as mesmas características, ele custaria 70 milhões de euros e não 130. E aí a gente entende que, sim, há um valor agregado em jogadores formados na Premier League, formados na Inglaterra, que não deveria existir. E aqui eu falo um pouquinho do caso Harry Kane, cara. Olha pra Harry Kane, por exemplo, ele era um jogador de 29 anos, quase 30, né? Foi transferido ali pro Bayern de Munique por quase 100 milhões de euros. Praticamente 100 milhões de euros, você pegar tudo. É muito caro. É muita grana pra um jogador que você não sabe se ele vai ter queda de rendimento aos 33, por exemplo. Que é muito comum alguns jogadores aos 33 começam a ter quedas muito grandes de rendimento. Tudo bem, ele tinha um ótimo físico, ele joga a temporada inteira, ele se lesiona muito pouco, mas ainda assim, cara, é muita grana. E lembrando que ele não é um campeão, o contrato dele tava próximo a acabar. Cara, o valor foi muito alto, foi muito cheio. E, de novo, jogador inglês. E aqui eu vou pegar uma balança aqui pra mostrar pra vocês aqui, vou usar a seleção inglesa como comparação e mostrar pra vocês o quão caro esses jogadores eles são, tá ligado? O quão absurdo eles são. E vocês vão entender do que eu tô falando aqui, ok? Bom, rapaziada, eu tô aqui me auxiliando pelo Transfermarkt pra ver alguns valores, mas vocês vão entender que a coisa tá bem mais embaixo. Aqui eu tô na seleção da Inglaterra, e aqui a gente pode pegar aqui Levi Coyle, por exemplo. Ele é um jogador que, aqui, segundo o Transfermarkt, custa 55 milhões de euros. É bem absurdo. Nós temos Mark Guerre por 45 milhões de euros e tudo mais. Brent Waite, 42 milhões de euros. São jovens e tudo mais. Só que aqui a gente tem uma questão. Esse valor que a gente tá vendo aqui do Transfermarkt não é o que ele vai custar na hora de ser vendido. Quanto é que é rondado, por exemplo, o Levi Coyle na hora de vender? O Chelsea pede na casa dos 100 milhões de euros por ele. Ele não vai vender abaixo disso, com toda certeza, porque ele tem características que o futebol moderno gosta, e ele é um jogador que tem um futuro grande pela frente. Ele só tem 22 anos de idade e ele já consegue jogar ali em altíssimo rendimento. Já é uma figura ali que tá sendo convocada pela seleção da Inglaterra. Então é evidente que esse jogador aqui, ele vai custar muito mais que esse valor. Mark Guerre, todas as transferências que eu vi dele, os valores que eu vi, rondam na casa dos 60, 80 milhões de euros por esse jogador. Inclusive foi o que pediram ao Newcastle. Então esse valor que você tá vendo aqui de 45 milhões de euros não reflete a verdade. Na realidade, o valor que esses times vão pedir é sempre acima disso aqui, cara. Então quando você olha para um jogador inglês, se você bater o valor no Transfermarkt, sempre você pode adicionar mais, que é mais caro que isso. Na hora da venda você vai ver que vai sair mais caro. Temos o Jarrod Branthwaite, que é um dos melhores talentos ingleses que tem. Tentar te explicar o porquê que ele é tão bom, né? Fisicamente, as características defensivas desse jogador, elas são perfeitas. Ele não é o ideal pro futebol moderno, porque o jogo de contrapressão dele é fraco, ele não dribla tão bem e tudo mais. Mas Jarrod Branthwaite, ele é um jogador que ele é superior a todo mundo que tá aqui em questão de defesa. Então se você quer um zagueiro central muito forte fisicamente, tenha um nível absurdo de marcação, esse cara é o melhor. Por exemplo, o Real Madrid tem interesse nele, porque Ancelotti olha pra esse cara e fala, pô, ele é perfeito pro que eu faço aqui em campo. Então, essas características que o futebol moderno quer, nem todo treinador vai querer e tem treinadores que podem aproveitar ele. E Branthwaite, em teoria, deveria ser um jogador mais barato exatamente por causa disso. Só que não, ele é caro também. Aí você vai ver a pedida dele, 60 milhões de euros ali, o mínimo pra começar ali a transferência. Então, você já entende que o valor agregado desse jogador é muito caro. Aqui a gente tem um caso muito bom. Você tá vendo John Stones aqui, 31 anos, tá na casa dos 32 milhões de euros. Você pode dizer, ah, mas ele é um jogador do Manchester City e tudo mais. Cara, 31 anos, zagueiro, 32 milhões de euros, cara, custando no Transfermarkt, provavelmente se for transferido deve sair mais caro. Cara, é muito absurdo, é muito absurdo. Joey Gomes, que é um jogador extremamente comum, com 28 anos de idade, tá custando 30 milhões de euros. Então vocês estão começando a entender qual que é o problema aqui do jogador inglês. Não é nem um jogador que ele custa mais caro, assim, que ele chama atenção. Já é inflacionado esse jogador. Mas é os jogadores médios. Os jogadores médios, eles custam muita grana. Você olha pra transferência de Lewis Hall, você olha pra transferência de Livramento, você olha pra transferência de vários jogadores que estão aqui, todos eles custam dinheiro demais, cara. Eles são muito acima da média. Não existe um jogador barato inglês. Se você é inglês, se você é formado na Premier League, você necessariamente tá sempre caro. E isso não é um bom sinal. Aqui a gente tem, por exemplo, um caso aqui, Adam Arthur. Ele tá 32 milhões de euros
aqui, cara. Ele provavelmente é um volante aí que muita gente vai precisar, ele é muito bom no futebol moderno. Você já sabe que daqui a pouco ele vai ser vendido. Que valor é que esse cara vai sair? 60 milhões de euros provavelmente, né? Palace deve pedir nessa casa aí por ele. Por quê? Porque ele é um jogador inglês. Não tem outro motivo, em qualquer outro país ele custaria 40, 30 no máximo. Aí nós temos Declan Rice, que custou também um absurdo, muito caro. O Arsenal pagou muito caro por ele. Ah, mas vale a pena. Será que vale? Não sei, cara. Tem tanto volante aí de outras nacionalidades que jogam tão bem. Eu não sei se não tinha outro cara pra essa posição, não. Pra posição que ele tá cumprindo hoje no Arsenal, não duvido. Eu sinto até que, por exemplo, um Frank de Jong aí é uma figura, assim, que na posição que ele tá jogando hoje é melhor que ele, sabe? Aí nós temos Kobe Mainu, jovem talento que acabou de surgir. É um jogador completamente indefinido. Parece também ser um meia total, assim como o Bellingham. Só que esse aqui não apresenta a mesma coisa. Ele tá aqui como 55 milhões de euros já, né? Com 20 anos. Não apresentou nada demais. Provavelmente, se for vendido, vai ser na casa dos 70, 80, 100 milhões de euros. E, de novo, ele não entregou nada, meu amigo. Ele não entregou absolutamente nada. E assim se segue os jogadores ingleses, cara. Sendo os mais absurdos aqui, Bukayo Saka e Foden, né? 150 milhões de euros, provavelmente cada um aí, se eles forem transferidos. Não vou nem falar de Grealish, já falei, mas basicamente todo jogador inglês tem um valor absurdo agregado. Marcus Rashford, provavelmente, se for sair, vai ser na casa dos 70. E porque ele tá desvalorizado, cara. Se ele tivesse uma daquelas temporadas que ele marca 20 gols, seria 100 milhões de euros no mínimo. Basicamente é um resumo do jogador inglês, cara. Mesmo o jogador inglês de times menores, ele custa muito caro. Eles são absurdamente caros. Não importa a idade, não importa a situação, eles custam muita grana. Bom, cara, mas antes de continuar esse vídeo aqui, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Bastante importante, ajuda o canal a continuar. Outra opção que você tem é de hype aí na aba de comentários. Você ajuda esse vídeo pra mais pessoas, ajuda bastante o canal, ok? Agradeço a você que vai ajudar esse canal a continuar. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @ddcorvo, deve estar aí na tela aí nesse momento. Pode me seguir lá, eu comento as coisas diariamente, quando eu tenho tempo. É isso, rapaziada, vamos continuar o vídeo. O valor de um jogador, na minha visão, nunca pode estar atrelado à nacionalidade dele. Essa coisa de reduzir o jogador à nacionalidade é algo patético no meu ponto de vista, algo que não faz nenhum sentido, ok? Nenhum mesmo. Assim, eu acho que você tem que medir o que o jogador faz em campo, na prática, mas tem alguns estigmas, alguns tipos de jogadores que você entende o porquê que as pessoas, eles valorizam mais. Por exemplo, jogadores brasileiros. O jogador brasileiro tem algumas características que todos eles carregam. O jogador inglês não tem, por exemplo, que é o drible, as valências técnicas. O Brasileirão, inclusive, é cheio de jogador tecnicamente superior. Eles não jogariam na Europa, só pra deixar claro, porque esses jogadores são lentos pro futebol europeu. Eles também não se encaixam tão bem em esquemas táticos complexos, porque eles não sabem fazer coisas que esses esquemas pedem. Então eles não jogariam. Mas, tecnicamente, quando você olha pras habilidades técnicas, tem jogadores aqui que estão, sei lá, na Série B, que tem uma técnica mais avançada, por exemplo, um Conor Gallagher, que custa um valor bem acima da média. Mas você também tem que contar a parte física e outras questões que fariam o jogador jogar na Europa ou não. Então, eles não têm esse brilho a mais, cara. Enquanto você olha pro estigma do jogador brasileiro, quando você pensa em Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Neymar, esses caras que chamaram a atenção do mundo do futebol, você entende o porquê. Porque eles têm uma habilidade raríssima no futebol, eles sabem fazer de uma maneira que os jogadores não sabem. Então é muito importante de vocês entenderem que o estigma do jogador, ele faz algum sentido em determinados casos. Só que o jogador inglês não faz. Eu não sei o que historicamente a gente puxaria pra botar o jogador inglês que é o único dele, sabe? O que eu noto é que eles são muito bem treinados dentro da própria base pro futebol moderno. E acaba por aí. Será que isso vale tanta grana, cara? E aqui eu vou citar um caso muito importante aqui que eu já falei no vídeo, mas eu vou citar pra você entender o peso disso aqui. Olha pra Levi Coyle. Eu já disse, tá lá de 50 e poucos no Transfermarkt, mas não importa. O que importa é na hora da compra. Seria 100 milhões de euros. Cara, tem zagueiro mais barato que isso, que é muito melhor que ele? Tem. Eu vou citar casos aqui. Bastoni, da Inter de Milão. Bastoni é muito mais inteligente que ele e sabe fazer muito mais coisa em campo. Jogador muito mais completo. Muito melhor, eu diria. Esse jogador provavelmente custaria menos que Levi Coyle. Então a gente tem um problema aqui. Agora, quando você olha pra Nico Schlotterbeck, a coisa fica ainda mais absurda. Que ele custaria menos também e ele é muito melhor. E não tem nem a questão do salário alto que Bastoni, por exemplo, tem no caso de Schlotterbeck. Schlotterbeck é um absurdo. Ele tem todas as habilidades do futebol moderno muito acima da média dos outros jogadores. Essas habilidades, né? Muito mais refinada no caso dele. E ele ainda tem as valências de Brent Waite também, fisicamente falando. Então ele é um marcador perfeito. Ele sabe marcar e fazer qualquer coisa, qualquer desarme. Ele tem uma leitura muito mais avançada também do jogo. Ele consegue ler as jogadas muito melhor. Ele consegue ler a movimentação em campo pra fazer um passo em profundidade e ganhar o jogo com passe. Então a gente tem um zagueiro desse patamar, cara. O cara que pode decidir um jogo. E ele provavelmente custaria menos que Levi Coyle. Vocês começam a entender que tem alguma coisa errada aqui, cara? Tipo assim, eu entendo esse valor agregado no futebol da Premier League e tudo mais. Mas ele é absurdo. Ele tá completamente fora da casa, cara. Você olha pra um Kvaratskhelia
Kvaratskhelia, olha o que o Kvaratskhelia fez, velho. Ele jogou pra caralho, velho. Jogou demais. É um jogador que custou 70 e pouco. Imagina se fosse o PSG tentando contratar Jack Grealish do Aston Villa na época. Ele custaria até mais do que o que foi pro Manchester City, sabe? Porque ele abriria uma disputa. Você entende o quão absurdo é isso aqui, cara? O quão fora da realidade o jogador inglês ele tá? E é verdade, cara. Porque esses caras, eles não precisam apresentar nada demais pra custar um absurdo. O jogador mais mediano e mais comum inglês custa por ser inglês e por estar na Premier League, tá ligado? Tipo, isso aqui não faz nenhum sentido. Com toda a sinceridade do mundo, cara, eu não consigo entender isso aqui. Eu vou terminar por aqui o vídeo, cara, porque já tá muito longo falando desse assunto. Enfim, cara, é isso, rapaziada. Obrigado a quem colou aqui, obrigado a você que deixou o like, obrigado a você que vai hypar esse vídeo, obrigado a presença de você que chegou até aqui. Esse é o vídeo de hoje, eu tinha que falar sobre esse assunto que me perguntam tanto. Sim, o jogador inglês é inflacionado e superestimado pra caramba. É isso, rapaziada. Tchau.